Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar, com mais uma aula sobre História. Vocês vão perceber que eu vou retomar alguns assuntos já vistos em sala de aula. A gente vai começar hoje pela Grécia, o período pré-homérico e homérico, e nas próximas aulas vamos avançando no conteúdo. Bem, esse conteúdo agora, ele vem logo depois do que a gente já viu de Antiguidade Oriental, e o que a gente vai ver a partir de agora, Grécia e Roma, é o que a gente conhece como Antiguidade Clássica, porque foram eles que deram a maioria das nossas referências de Ocidente. Bom, como eu já expliquei para vocês, e aí eu estou fazendo só para vocês lembrarem, que a história da Grécia se divide nesses períodos aqui. O período pré-homérico, que vai do século 20 a.C. até o século 12 a.C. É nesse momento que você tem a formação da civilização creto-micênica e também o período das migrações indo-europeias. E aí, só para vocês lembrarem, existem 4 povos indo-europeus: os aqueus, os eônios, os dórios e os jônios. Tá? O período homérico, que é o segundo período que a gente vai estudar hoje também, vai do século 12 ao século 8. Ele é o período que vai acontecer a primeira diáspora grega, ou seja, a primeira forma de ocupação do território grego nessa antiguidade. Na próxima aula, nós vamos ver o período arcaico, que é o período ali da ascensão das duas grandes polis gregas, Esparta e Atena. E na nossa terceira aula, nós veremos o período clássico e o período helenístico. Ok? Então vamos começar a falar um pouco sobre a geografia da Grécia Antiga. Nós começamos aqui nessa região, que é a região de Creta, da ilha de Creta. Essa região aqui é a que vai dar, digamos assim, ou pelo menos dos relatos pré-homéricos, de onde veio a maioria das características das civilizações gregas. Tá? Essa parte aqui da ilha de Creta e as ilhas gregas no mar Egeu, a gente chama isso de Grécia insular. Tá? Essa parte rosinha aqui é a Península do Peloponeso, e a gente vai chamar essa região de Grécia peninsular. Já essa região verde aqui, que é a região da Ática, a gente vai chamar de Grécia continental. E essa parte aqui, amarelinha, que está aí no mapa, é a Grécia oriental. Bem, sabendo dessas regiões, desses mapas, vamos seguir para a gente entender como é que vai se formar a civilização grega. Eu queria primeiro explicar para vocês, eu já falei em sala de aula, mas vou ser repetitivo, que os gregos, eles não se reconheciam como tais, eles não se reconheciam quanto gregos, tá bom? O que vai acontecer é que esse nome dado aos gregos era para os outros povos que viam eles invadindo, ou em guerra. Mas eles se reconheciam enquanto micênicos, Esparta, atenienses e por aí vai. Vamos falar um pouquinho então da Grécia no período pré-homérico. A civilização creto-micênica, ela começa com a invasão dos aqueus, tá? Na ilha de Creta. Isso vai fazer com que se forme então essa civilização creto-micênica. Eles tinham um modo de governo chamado de talassocracia, que é exatamente os grandes navegadores, os grandes comerciantes navais que vão liderar essas civilizações. Uma coisa muito importante é que é nesse lugar que vai surgir a lenda ou o mito do Minotauro. Depois disso, começa uma fase de expansão da Grécia. É quando tem a invasão de novos povos indo-europeus, como os eólios e os jônios. Com essa invasão de novos povos indo-europeus, você vai ver que vai haver um inchaço populacional, e aí começa a ter o que a gente vai chamar de primeira diáspora grega.
que vai acontecer a partir da invasão dos dórios e que vai fazer a dispersão dessa população pelo mar Egeu. E aí vai surgir uma coisa muito importante, que é essa primeira formação social que a gente conhece, a gente já viu isso, a gente vai ver agora, que é o genus. Tá? O genus vai ser uma unidade social que a gente vai observar agora no período homérico como se desenvolveu essa sociedade na Grécia Antiga. Então, o período homérico, que é a fase posterior agora, ela é baseada muito nas obras Ilíada e Odisseia do poeta Homero. E de lá se tirou que a organização social da Grécia se dava através desses genus. Esses genus eram unidades econômicas, política, social e religiosa, e também era ligado consanguineamente, ou seja, eles tinham laços consanguíneos, eles eram clãs familiares. Tinha um grande líder, que era o pater. O pater vai ser o líder dos gêneros, por isso que existe a palavra paternidade, tá? E os bens de produção, aquilo que era produzido nesse genus, era coletivizado. Então você não tinha uma produção de excedente para a troca ou para a comercialização. Você vai ter, na verdade, a produção dividida entre todos aqueles que trabalhavam. Bom, o que vai acontecer? Passou o tempo, passou alguns séculos, e esses genus vão aumentar de tamanho. E aí o que vai acontecer? As pessoas que eram mais ligadas ao pater, ou tinham uma ligação consanguínea direta com o pater, parentes mais próximos do pater, vão ganhar as melhores terras, as terras mais agricultáveis. E essas pessoas vão ter um nome, chamado de eupátridas, também conhecidos como bem-nascidos. Bem-nascidos porque eles eram os parentes mais próximos do pater. Aqueles que não recebiam as melhores terras, que eram terras mais afastadas, que tinham dificuldades muitas vezes de agricultar essas terras, vão ser chamados de georgoi, ou também a gente pode chamar de agricultores. Aqueles que não possuíam acesso à terra, que geralmente eram aqueles que eram de fora, não participavam da genus, não tinham laços consanguíneos, vão ser chamados então de tetas ou tetas, que eram os marginais. Nesse período homérico, tá? O modelo de governo da Grécia Antiga vai ser uma aristocracia fundiária, ou seja, a aristocracia é o governo dos melhores, então os melhores, aqueles que têm as melhores terras, vão ser os governadores, vão ser quem manda na Grécia Antiga nesse momento. Os genus vão se reunir, vão começar a fazer alianças, e a união dos genus vai surgir as frátrias. Frátrias que lembra aquela coisa do fraterno, de irmão e etc. A união das frátrias vai dar origem às tribos. E a união de tribos vai dar origem, então, às cidades-estado grega, que a gente vai ver na próxima aula mais aprofundadamente. Nesse momento histórico, a partir dessa aristocracia fundiária, a Grécia vai ser uma monarquia. Ou seja, vai ter uma pessoa mandando, que agora não vai ser mais o pater. Ele vai ter um outro nome chamado de basileu. O basileu nada mais era do que o rei, tá? Você tem aí também, a partir dessa formação monárquica grega, uma segunda diáspora grega, devido muito ao aumento da população. Eu acho que nessa aula era isso, tá? Eu peço que vocês agora dêem uma boa lida na apostila de vocês nessa parte do período homérico, no período pré-homérico, período homérico, realizem as atividades e a gente se vê no próximo encontro, na próxima aula. Um grande abraço e até lá!